Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que no mês que vem completará 12 anos na Rede Vida, todo domingo, sem ter faltado um domingo sequer, para mostrar o que é o poder público, privado, acadêmico, cultural, universitário, esportivo, enfim, através da figura dos que detêm o poder. E hoje eu tenho o privilégio de ter um dos jovens deputados federais e um dos mais combativos, um daqueles que teve uma das votações mais expressivas de Minas Gerais, sendo hoje o porta-voz de uma oposição, a daquelas oposições que buscam combater mais os erros do que radicalizar pessoas. E o nosso caro deputado Nicolas, esse moço brilhante, é que será o nosso entrevistado de hoje. Eu já começo com uma pergunta, meu caro Nicolas. A pergunta é o seguinte: como você vê nesse momento em que o governo apresenta um programa econômico que é a reedição daqueles programas que fracassaram no próprio governo do presidente Lula e da presidente Dilma e que propiciaram a corrupção, porque se por erros processuais, como disse o ministro Fux, os processos foram anulados, a verdade é que os acordos de leniência, as confissões da corrupção, que nos Estados Unidos, no Suíça, etc., representaram a devolução de verdadeiras fortunas para aqueles que eram acionistas, por exemplo, da Petrobras. Como você vê nesse momento em que ainda se conserva uma radicalização no país, essa nova programação do governo reeditando o que fracassou no passado? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, doutor Ives Gandra, que é uma inspiração para todos, não somente no direito, mas conseguiu ultrapassar as linhas do direito e realmente é uma pessoa que deixará um legado gigantesco aqui para o nosso país. Quero comentar a respeito disso, professor, dizendo o seguinte: um antigo ex-candidato aí à presidência disse uma vez que o PT queria, né, voltar à cena do crime. E, de fato, é o que está acontecendo. Ele recebeu um governo com superávit e agora já deixou, né, o Brasil com um déficit bilionário, que basicamente isso uma hora será pago aí pelos contribuintes, né, com os suados impostos do povo brasileiro. E com relação a essas estatais, aos contratos, né, que antes, outrora, eram motivos, né, de corrupção, motivos de lavagem de dinheiro, mais uma vez demonstra o caráter deste governo. Nós sabemos muito bem, né, de que nós precisamos atacar ideias, né, e não pessoas, mas nós percebemos que essas ideias têm sido bastante maléficas ao nosso país, porque no fim das contas elas geram consequência para as pessoas. Então são brasileiros que são afetados com isso. Quando você olha todos os escândalos, né, de corrupção, foram milhões, bilhões de dinheiro que poderiam ter sido para a saúde, para estruturar a segurança pública, estruturar a educação, mas não. Foi aí, de fato, fruto de corrupção para poder aumentar o poder do atual governo. Então, eu vejo com maus olhos, o mercado também, acredito que vê dessa forma, e, mais uma vez, demonstra um caráter ou a falta dele deste governo. Deputado, um dado que impressiona em recente manifestação do presidente Lula lá em Pernambuco, nessas instalações para exploração do petróleo, que foi a base da maior corrupção, ele, a meu ver, apresentou fake news que deviam ser levados ao ministro Alexandre de Moraes, que está com um inquérito de fake news, dizendo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos é que teria levado os juízes e procuradores a considerar que havia corrupção e, na verdade, o departamento jurídico, primeiro, isso nunca aconteceu,
E segundo, que eles mostraram, que ele dizia que era vantajosa, que era corrupção, mostrou todos os pagamentos que a Petrobras, pela corrupção de todos aqueles que participaram dessas obras, que nunca se concluíram, mas que gastaram bilhões de reais em propinas, o que ele fez com os acionistas americanos, tendo devolvido o dinheiro. Nem se deu ao luxo o governo americano de responder e apenas mostrou o acordo em que todo mundo confessava qual era a corrupção, de que forma foi feita a corrupção, a quem foi dada a propina, etc. O que vale dizer, fake news, que atacou o governo numa fase, numa mentira, porque nunca houve essa influência sobre juízes e membros do Ministério Público, e a corrupção existiu ao ponto da Petrobras ter feito um acordo para não ser punida nos Estados Unidos. Qual a sua impressão que isso seria levado ao ministro Alexandre de Moraes um fake news, já que ele é, ou você acha que a matéria vai passar batida, sem nenhuma consideração por parte do Supremo? Eu acredito que eles considerariam essa fake news como eles consideram a democracia, né, relativa. Então, é uma fake news, mas é relativo. Se é ao lado do espectro esquerdo político que faz, é relativo, não é fake news. Então, esse tema, por exemplo, né, que essa fala do Lula, de fato, foi desmentida rapidamente, né, pelo departamento, pelo governo dos Estados Unidos, e, inclusive, o ex-ministro da Justiça diz que fake news é crime. Então, pelos moldes deles mesmos, né, o presidente Lula teria cometido um crime, portanto, é um criminoso. Mas nós sabemos que esse debate é um debate extenso, inclusive, quero retomar aqui a importância de nós termos uma liberdade nas redes sociais. Afinal de contas, talvez se não fosse a rede social, nós não teríamos descobertos as verdades a respeito dos escândalos de corrupção, por exemplo, e somente teríamos a mídia tradicional, que não em sua totalidade, mas que em sua maioria é uma mídia escrava dos interesses políticos da esquerda. Então, eu vejo que se fosse de fato para poder levar em consideração, né, a mesma medida e a mesma régua que eles usam contra nós, ou contra um espectro político, né, da direita, seja conservadores ou liberais, de fato, o Lula seria enquadrado aí como um divulgador de fake news. É um dado interessante, não é? Na verdade, eu tenho a impressão que no primeiro governo do presidente Lula, independente do mensalão, que foi comprovado que houve corrupção, inclusive na época os ministros supremos eram Joaquim Barbosa numa das presidências e Carlos Aires na outra, e eles condenaram o presidente Lula, e não tanto o presidente Lula, quanto todos aqueles que compunham o governo, por desvio de verbas públicas, desvio de recursos. Mas o dado interessante que me parece é que, nada obstante, o presidente Lula, no primeiro e no segundo mandato, foi um homem pragmático. Não me lembro, inclusive, de ter sido recebido no Palácio com a delegação de São Paulo Futebol Clube, do qual eu sou sócio benemérito, fui presidente do Conselho dos Cardeais, ou Conselho Superior, duas vezes, e era um homem pragmático. O que me espanta hoje no presidente Lula, do terceiro mandato, é que de pragmático, de conversar com situação e oposição, enfim, levar o governo, nós estamos com um governo ideológico, em que, alcunhando todos que não são de esquerda e bolsonaristas, como nós sabemos que grande parte dos bolsonaristas que votaram em Bolsonaro não eram bolsonaristas, eram pessoas que eram contra o presidente Lula. E que dos 150 milhões de eleitores, 90 milhões não votaram no presidente Lula. 60 milhões votaram nele, 58 em Bolsonaro, 7 milhões anularam e 25 milhões não foram às urnas. O que vale dizer, ele teve só 40% dos eleitores, que era mais uma razão para tentar um diálogo elevado entre situação e oposição. Você pensa da mesma forma,
o eminente deputado pensa da mesma forma ou não? Eu acredito que sim, até mesmo porque ocorreu uma mudança de perfil do Lula de fato. Hoje, doutor, eu não vejo que nós estamos em uma normalidade cívica e democrática, até mesmo porque as ações do governo e juntamente com os demais poderes que estão tendo uma relação harmoniosa no sentido negativo e não no sentido de cumprir os limites constitucionais que cada um detém, eles têm se utilizado dos seus poderes para poder, de fato, primeiro, desumanizar os seus opositores, que é uma estratégia antiga, já que nós não somos de direita, né, nós não somos mais humanos, perdão, nós somos de direita, nós somos bolsonaristas, somos fascistas, somos retrógrados, somos extremistas, golpistas, e, portanto, devemos ser excluídos da sociedade. E eles têm utilizado esse poder. Um exemplo, é claro, agora recente, passou-se já um ano, né, do dia 8 de janeiro, do fatídico dia horrível, de que, com ações condenáveis, né, pessoas fizeram baderna dentro ali dos três poderes. Contudo, eles se utilizaram de forma dolosa uma situação para poder criar um factoide, não para poder simplesmente, digamos, cumprir a aplicação da pena em cada crime, mas eles utilizaram de uma situação errada, mas de forma dolosa para poder aplicar medo na direita. Prova-se disso, primeiro, são as desproporcionalidades jurídicas que estão acontecendo. O primeiro condenado do dia 8, por exemplo, tomou 17 anos de cadeia. Nós tivemos pessoas no mensalão que foram os arquitetos, as mentes por detrás do maior escândalo de corrupção do mundo. Foi aplicado 10 anos de reclusão, ou seja, há uma desproporcionalidade na pena. E nós vemos que tudo isso é um efeito de mudança de perfil, ou seja, já não quer mais buscar um Estado democrático de direito, mas sim uma perpetuidade, né, uma permanência do poder independente de qualquer medida que tenha que ser tomada, seja ultrapassando a Constituição Federal, as prerrogativas dos deputados, dos senadores, e, por fim, desumanizando, né, o opositor político para, então, permanecerem no poder. Sim, de fato, ele mudou o perfil. Nós vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos a tocar nesse tema que me parece muito importante. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o eminente deputado Nicolas, deputado federal, dos mais jovens, dos mais brilhantes e da esperança do Brasil na juventude, no futuro, tendo pessoas combativas e com boas ideias, como tem o meu querido amigo Nicolas. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Este intitula-se Parlamentarismo Monárquico. Não é que eu seja monarquista. Faço uma análise das 20 maiores democracias do mundo e nessas 19 são parlamentaristas e só os Estados Unidos é presidencialista. São democracias onde não tem ruptura institucional, desde a Segunda Guerra Mundial, tudo corre adequadamente e por essa razão eu faço análise dessas 19 democracias parlamentaristas, 7 são monárquicas. Das 7 monárquicas, 5 são as mais estáveis das 19, que é o parlamentarismo da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Bélgica e da Holanda. Então, o que eu procuro é analisar sistemas de governo e analisar concretamente a parlamentarismo monárquico. Estou mandando esse livro. Meu Muito caro, obrigado, professor. meu caro Nicolas, dia 8 de janeiro, eu vinha dizendo desde agosto do ano passado, por ser professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e fui até 2022, durante 34 anos dei aula, desde 1990. Nesses anos em que dei aula na universidade, eu percebia para os coronéis que iriam ser generais no fim do ano que jamais eles pensariam em golpes de Estado.
O que vale dizer, eu dizia desde agosto que o risco de golpe de Estado no Brasil era zero, multiplicado zero, e a verdade é que os militares, mesmo quando o Bolsonaro perdeu a eleição no dia 31 de outubro, e ele era o chefe das Forças Armadas, até o dia 31 de dezembro, mantiveram-se com tranquilidade, vendo os movimentos em frente aos quartéis e respeitando a manifestação popular. É evidente que depois que o chefe das Forças Armadas passou a ser o presidente Lula, com muito menos razão, as Forças Armadas sairiam. Sem Forças Armadas não há golpe de Estado no mundo inteiro. Mesmo quando eles falam na Revolução Russa, grande parte do exército estava com o povo contra os Romanovs, o que vale dizer, por isso derrotaram. Um movimento de desarmado foi um movimento semelhante àquele em que o PT e o MST fizeram quando invadiram a Câmara dos Deputados no governo e destruíram também dependências da Câmara no governo de Michel Temer. Ou como tentaram fazer aqui na Assembleia, e foram impedidos pela Polícia Militar, quando da privatização da Sabesp. O que vale dizer, eu estou convencido que era um grupo que tinha que ser punido como baderneiros, punido como aqueles que, não respeitando o resultado, estavam dispostos a fazer bagunça. Como em todos os movimentos, sempre aparecem aqueles que transformam o movimento de manifestação ao contrário numa baderna. Mas jamais, em plenos 17 anos. Então, eu tenho dito que aquilo que o Instituto Verdem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declara que no Brasil há pesos políticos, e eles presos políticos e têm limitação da liberdade de expressão, é uma realidade. Isso eu tenho dito a exaustão, com todo o respeito que tenho aos ministros do Supremo, até porque, com livros escritos com muitos deles, conheço, cito a obra doutrinária deles, que é uma obra de densidade, com pelo menos 7 dos ministros tenho trabalhos escritos, o que vale dizer, de rigor, não poderia haver. Então, estou plenamente de acordo com um amigo quando diz que efetivamente houve uma baderna, mas jamais um golpe de Estado que sem armas não existe. Basta dizer que um pequeno contingente de militares afastou sem necessidade de um tiro. Onde há revolução e golpe de Estado, sem que se dê um tiro sequer. E, professor, é um fato curioso de que a esquerda ela faz um revisionismo histórico muito grande, né? Quando aconteceu o impeachment da Dilma, me recordo que já acredito que já estava já na faculdade de Direito da PUC, e tudo que se dizia naquela época era que houve golpe. E eles repetiram isso à exaustão, golpe, golpe. E o presidente que era na época era o Temer. E até hoje, alas da esquerda chama-se o Temer de golpista. Mas, no fim das contas, quem colocou o Alexandre de Moraes no STF foi por indicação do Temer, uma pessoa que é chamada de golpista pela esquerda. Então, um fato tanto curioso de que nós vemos mais uma vez de que existe o golpe do bem, existe o golpe relativo. O golpe da direita, que nunca existiu, de fato é um golpe. E o golpe, né, que foi que nunca existiu também ali na Dilma, a esquerda chama-se de golpe. Ou seja, eles modificam, eles modulam, né, as narrativas quando necessário. E, de fato, é um fato curioso, porque, afinal de contas, se fosse levar em consideração o olhar histórico da esquerda, era para o Alexandre de Moraes agradecer a um golpista nos olhos deles. E mais do que isso, se foi um golpe, eu conheço, sou amigo do Michel há 40 anos, inclusive temos livros escritos juntos, e o meu último livro, a quarta edição do meu Uma Breve Teoria do Poder, é professado pelo Michel. Demos aula juntos, inclusive antes dele entrar na política. Mas a verdade é o seguinte: o golpista maior, segundo o PT, da derrubada da presidente Dilma, foi quem presidiu o impeachment da presidente Dilma. Quem presidiu o impeachment da presidente Dilma? É o atual ministro da Justiça do governo
porque foi Ricardo Lewandowski Lewandowski. quem foi o presidente do chamado golpe contra a presidente Dilma, o que vale dizer, evidentemente, um relatório fantasioso. É uma narrativa, como é próprio de todos os governos de esquerda, terem narrativas como Stalin dizendo que só pensava no bem do operariado, e havia miséria lá, e milhares de pessoas assassinadas. E ainda hoje nós temos com Putin, que é outro dos amigos do Lula, um tratamento mais ou menos idêntico. Esse jornalista enviado na Sibéria para o pior de todos os presídios, no mais gelado dos presídios, para uma espécie de condenação, na morte lenta, não é? Então, realmente, o discurso dele. Hoje eles têm um ministro golpista como ministro da Justiça do governo Lula. A gente poderia chamá-lo de governo de golpistas, mas a democracia relativa bateria em nossas casas. Eu Professor, conheço, eu eu conheço, quero, porque eu tenho livros escritos com o ministro Ricardo Lewandowski, que é um belo, ele ganhou um belíssimo concurso na Faculdade de Direito, para titular Teoria Geral, muito amigo dele. Minha mulher era amiga da esposa dele, que faleceu, a doutora Yara. Mas, enfim, são esses discursos que encontram a própria incoerência nos fatos, exato. né? Nesses momentos, somente para poder elucidar aqui, a gente percebe que a esquerda não é um movimento ideológico, mas sim geopolítico. O Olavo de Carvalho, um amigo nosso em comum, dizia isso. Ou seja, o Lula foi colocado na América Latina para financiar. E por isso que eles não se apegam a questões ideológicas, porque senão eles vão pegar em contradição. Os bancos eles tiveram um maior alto nível de lucro no primeiro e segundo governo do Lula. E se você for pegar a linha ideológica da esquerda, eles são contra a própria iniciativa privada. Então, antigamente, Che Guevara e Fidel Castro, a partir da década de 1950, a partir de 1959, matavam homossexuais. Hoje eles usam homossexuais. Então, é bom elucidar isso, que a esquerda é um movimento geopolítico com uma finalidade e não somente ideológico. Exatamente. Meu caro Nicolas, estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que, nesses últimos 2 minutos, o meu querido amigo fizesse a despedida dos nossos telespectadores, dizendo como é que você vê o futuro, inclusive o futuro graças às redes sociais, dos conservadores, como eu me sinto também um conservador, para lutar por um Brasil melhor. Olha, quero agradecer a oportunidade, é uma honra para mim ser entrevistado pelo Dr. Ives Granda, e o cenário que eu vejo para o Brasil realmente é um cenário difícil, um cenário onde é necessário ter uma quantidade de pessoas que tenham uma paciência ativa e não passiva, de reconhecer o cenário que nós estamos, mas compreender que se nós desistirmos, nós estaremos fazendo exatamente o que o lado contrário quer. Então, eu quero me colocar aqui mais uma vez à disposição para poder lutar por esse país e dizer que Paulo Mercadante, né, dizia que não parar, não precipitar, não retroceder. Aquele que durar mais, vence. E eu levo isso como um lema e acredito que esse país tem um grande futuro e precisa de homens e mulheres corajosas, porque se Deus quiser, não há mal que dure para sempre. Exatamente. Só que eu lembro que nós escrevemos um livro conjunto, coordenado por ele, e que ele atacava a esquerda no sentido de mostrar, e o título do livro era O Avanço do Retrocesso. E são alguns que escreveram um livro que, na época, ao comentar aspectos da Constituição, ele assim apresentava a realidade do que era o pensamento da esquerda naquele momento. Meu querido Nicolas, muito obrigado pela participação na Anatomia do Poder. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.